Essa semana a gente viu no Respirar que todos nós somos apaixonados por carro, né? Quem ainda não tem um, sonha em ter o seu carro. Quem já tem um carro não quer abrir mão do conforto. Mas isso é porque aqui em São Paulo o transporte público não convence as pessoas a deixar o carro em casa. Eu deixo numa boa. Pois é. Quando tem transporte público, com ônibus ou metrô, a gente aqui não tem. Aqui na Zona Sul é muito difícil, não tem mesmo. Flávia Freire foi em busca de exemplos de cidades que conseguiram avançar muito nesse assunto, né? Cidades que têm transporte público mínimo decente. Qual foi a principal diferença que você encontrou, Flávia? Olha, Mariana, eu acho que a principal diferença mesmo é que os corredores de ônibus nessas cidades são maiores, mais largos, sabe? E mais integrados também. Quer dizer, e eles são isolados, exclusivos mesmo. Vocês estão vendo esses tachões aqui que separam as vias? Não tem essa história dos carros ficarem invadindo o espaço dos ônibus, não. Assim, a velocidade média do transporte público é maior. E esse conceito surgiu em Curitiba e já serviu de inspiração para uma outra grande cidade da América Latina. Vamos viajar até Bogotá, na Colômbia, para conhecer o Transmilênio. Se tiver Transmilênio pelo caminho, aonde eu vou, eu pego. É essa relação de confiança que os moradores de Bogotá, a capital da Colômbia, têm com o Transmilênio, o sistema de ônibus rápidos que circulam por vias totalmente exclusivas. Sim, sim, me gusta. Gosto sim, por mais que vá apertado. Mas nem sempre foi assim. Em 1998, quando o então prefeito Henrique Peñalosa decidiu criar o Transmilênio, encontrou resistência pesada dos donos dos antigos ônibus que faziam o transporte público e poluíam muito a cidade. Os protestos pararam Bogotá. Mas Peñalosa não se intimidou. Descobriu no Brasil o modelo de transporte público que queria para sua cidade. Viajou a Curitiba, no Paraná, e viu como eram os corredores exclusivos para ônibus. Um ano e meio depois dos violentos protestos, em dezembro de 2000, era inaugurada a primeira linha do Transmilênio. Hoje, o principal sistema de transporte público de Bogotá. Bogotá pode convertir-se na primeira cidade do mundo. Bogotá pode se converter na primeira cidade do mundo a funcionar com base no transporte público. Uma cidade sem contaminação, sem ruído. Uma cidade para as pessoas, cada vez mais humana. Cada vez mais humana. Os ônibus velhos, antigos, ainda existem e ainda poluem. Mas onde as linhas do Transmilênio alcançam, é esse o meio de locomoção mais usado pelos moradores. Para Carlos Córdoba, da ONG Bogotá Como Vamos, o Transmilênio é o maior avanço da última década em transporte público. Transmilênio, digamos, é o mais importante. O Transmilênio revolucionou Bogotá e colocou à disposição dos cidadãos um transporte público de qualidade. Uma alternativa ao complicado transporte feito pelos ônibus e micro-ônibus. Os ônibus vermelhos levam mais gente por viagem, porque são articulados e biarticulados, e isso barateia o bilhete. O pagamento da passagem é antecipado nas estações, que são elevadas e cobertas para garantir agilidade no embarque e conforto para os passageiros. Olha só essa estação, mais parece metrô. E o que é melhor, os ônibus poluem bem menos porque usam um diesel mais limpo. A gente resolveu experimentar o Transmilênio, né, para ver se realmente funciona. Agora são 2 da tarde e a gente vê que a gente já percebeu que o ônibus é muito rápido. O maior problema mesmo apontado pelas pessoas, pelos passageiros, é a lotação. Olha, não importa o horário, de manhã, à tarde, à noite, dizem que está sempre cheio. Como é no horário de pico? Cheíssimo. É impressionante para entrar. Às vezes nem abrem as portas para a gente entrar. Também pudera. 1.700.000 pessoas usam o Transmilênio todos os dias. O sistema está lotado, lotadíssimo. É por isso que o Transmilênio já não é tão amado. Imagina o dobro de gente que tem aqui. Por ser o único sistema de transporte, muita gente acaba sendo obrigada a tomar o Transmilênio. O sistema hoje está sendo vítima do seu próprio sucesso. As pessoas encontram no Transmilênio uma boa opção para se deslocar por Bogotá em pouco tempo. E isso provoca uma explosão da demanda.
Para tentar amenizar a situação dos passageiros, os operadores do Transmilênio ficam o tempo todo ligados e enviam mais ônibus quando necessário. Nosso trabalho é garantir que os tempos de chegada dos ônibus nas estações se cumpram mais ou menos nos horários previstos. São 84 quilômetros de vias do Transmilênio em linhas que vão de A a J e que cruzam Bogotá. Mais 32 quilômetros de corredores estão sendo construídos na fase 3 do Transmilênio. Por isso, para onde se olha, há obras por Bogotá. A única opção é agilizar as próximas fases do Transmilênio, que já foram programadas, para permitir a distribuição da demanda, que hoje está concentrada. É claro, Flávia, que transportar muita gente é mesmo um desafio das grandes cidades. Agora, esses ônibus aí de Bogotá vivem lotados também, mas o sistema parece bastante eficiente. Os ônibus são muito mais rápidos, viu, Mariana? É impressionante. Olha, eles realmente são uma alternativa até para quem tem carro. E os corredores integrados são uma solução mais viável a curto prazo que o metrô, por exemplo, que exige investimentos muito maiores. A experiência de Bogotá é boa também porque se aproveita de uma ideia que já tinha sido testada. Foi aqui que surgiu a ideia dos corredores de ônibus para viagens rápidas. Isso há mais de 30 anos. E o modelo de transporte público de Curitiba foi copiado por vários países. Depois de tanto tempo, nós viemos ver de perto como funciona esse sistema integrado de transporte. As linhas que circulam nos corredores mais antigos estão bem cheias, os terminais também. Vamos ver como é que é o ônibus agora nesse horário, perto do horário de pico, são 5h10. O Edu vai me acompanhar, tá bem cheio. Ixi, vamos ver se a gente vai conseguir entrar aqui, olha. A gente vai tentar se apertar aqui, vamos ver se a gente consegue entrar. Só se apertando e se espremendo mesmo, né não? Precisa melhorar, né? Precisa melhorar porque aumentou o fluxo de pessoas, só que a compensação não aumentou o fluxo de ônibus. Precisa melhorar, mas as soluções para resolver esse e outros problemas não param de surgir. Algumas são até bem simples, como por exemplo o chamado ligeirão, que é um ônibus cinza que segue pelo corredor, mas não para em todas as estações. Essa alternativa foi muito boa, porque quando você vinha parando nos tubos sem ter necessidade, dobrava o tempo para você chegar no centro. Algumas estações tubo também estão sendo deslocadas para que não fiquem uma em frente à outra e não impeçam as ultrapassagens dos ônibus. Para Jaime Lerner, o ex-prefeito de Curitiba e ex-governador do Paraná, é por causa dos investimentos constantes e da inovação que o sistema integrado de transporte que ele criou na capital paranaense em 1974 ainda hoje tem futuro. Sempre vai durar para sempre, se você continuar melhorando. Sempre, um sistema que dá certo, precisa a inovação tem que ser permanente. Quanto mais está dando certo, mais você tem que investir e novas linhas e linhas diretas. A mais nova linha criada em Curitiba é fruto de muito investimento. Esse foi o último corredor de ônibus a ficar pronto em Curitiba e ele tem uma proposta diferente. Essa é chamada de linha verde. Essa estação ela é climatizada com a água que é reaproveitada da chuva. Ao longo do corredor tem mais de 5.000 árvores nativas, tem também ciclovias e o mais importante, os únicos ônibus 100% movidos a biodiesel da América Latina. Como esse aí que vocês estão vendo. São 30 ônibus que circulam só com diesel feito de soja. Ele é mais caro, mas os donos das concessionárias de ônibus daqui já se convenceram de que o investimento vale a pena. Nós comprovamos reduções em 25% de opacidade, que é a fumaça preta, do monóxido de carbono 19%, né? E você tem também um benefício de estar trabalhando com combustíveis limpos, aumentando a vida útil dos motores, né? Bom para os empresários, bom para a população. O transporte público em Curitiba não é um mar de rosas, mas eu conversei com muita gente nos ônibus e a maioria destaca mais pontos a favor do que contra. Aqui em Curitiba a gente pode andar, bem dizer, Curitiba inteira com uma passagem. É excelente, não tem do que reclamar.
Olha, esse mês entrou em circulação lá em Curitiba o novo Ligeirão, que é esse ônibus azul enorme, que pode levar até 250 passageiros. E ainda tem um sensor que faz o sinal abrir mais rápido para não atrasar a viagem. Impressionante, né? Amanhã a gente mostra mais. E hoje o já caótico trânsito da cidade ficou ainda pior, com parte da Marginal Tietê interditada, numa plena segunda-feira, por causa da Fórmula Indy. Aí os congestionamentos aumentaram, como a gente viu aqui, né? Normal, diz o prefeito, que é normal, né, Mariana? A Marginal também é usada por quem chega exatamente. pela Dutra. Parece que não tem saída para isso, né? Flávia Freire, boa tarde. Boa tarde, Chico. Boa tarde, Mariana. Como você disse, ela é usada por quem chega pela Dutra, é usada por quem chega pela Ayrton Senna. Então, se ela para, tudo para, né? Um efeito dominó. E como nós vimos, muita gente que depende de transporte público também ficou presa nos engarrafamentos hoje. A gente viu os ônibus lá cheios. Na semana passada, nós mostramos a situação dos corredores de ônibus num dia normal, sempre lotados. E hoje nós vamos falar do metrô. A estação Butantã, da linha amarela, começou a funcionar com horário ampliado. A gente vai até lá falar ao vivo com a repórter Dayana Garbim, que acompanha tudo desde cedo. Boa tarde, Dayana. Como é que está o movimento por aí? Oi, Flávia, boa tarde para você, boa tarde a todos. Olha, o movimento aqui está bem tranquilo, mas isso é porque essa estação, ela é curtinha, ela é pequena, né? Na verdade, essa linha é curtinha. São 3 estações, aqui, Faria Lima e também Paulista. Então, mesmo no horário de pico, hoje cedo, não teve problema aqui não. De acordo com o metrô, o movimento de todo o sistema, hoje de manhã, foi normal. Agora, quando a gente fala normal, sendo o metrô de São Paulo, nada menos do que 3,5 milhões de passageiros por dia, né? A linha vermelha, que é uma das mais movimentadas, ela chega a transportar 60 mil pessoas por hora no horário de pico. E hoje, cedo, entre 7 e 8 horas da manhã, as estações Tatuapé e Carrão estavam lotadíssimas, movimento muito grande, e as filas, infelizmente, ali são inevitáveis. Na linha verde, hoje de manhã, houve um problema entre as estações Consolação e Clínicas. Foi no sentido Vila Madalena, foi às 6h20 da manhã. Foi preciso fazer a manutenção, deu um problema em alguns equipamentos, isso demorou 2 horas. O problema foi resolvido 2 horas depois, só que aí os trens ficaram circulando com velocidade reduzida, Flávia. Ô, Dayana, e nessa estação que você está aí, né, quer dizer, na linha amarela, qual é o novo horário de funcionamento? Esse horário vai ser das 4h40 da manhã até as 3 horas da tarde. Aqui nessa estação Butantã, também na Faria Lima e na Paulista, as 3 estações dessa linha. Agora a gente se pergunta por que essas estações, 2 delas foram inauguradas, né, há mais de um ano, por que elas não podem funcionar o horário todo até a meia-noite? O metrô diz que é porque ainda são necessários vários testes nessa linha, porque ela é uma linha toda automática. Os trens aqui não têm condutores. E esses testes que ainda são necessários são feitos nesse horário a partir das 3 horas da tarde. A próxima estação a ser inaugurada vai ser a Pinheiros, no dia 16 de maio, e aí, a partir do fim de junho, é que essas 4 estações, então, da linha amarela vão funcionar até a meia-noite, Flávia. Eu conversei com alguns passageiros hoje cedo, olha só o que eles me disseram. Antes eu tinha que ir até a Barra Funda para poder ir para o serviço. Agora eu vou pego aqui, que é bem melhor, pego um ônibus só, de vez de 2 conduções, e mais o metrô. Então facilitou bastante. O ideal seria o dia inteiro, né? Porque a gente sai do trabalho tipo 6, 7 horas, o ideal seria a tarde também. Mas olha, eu vim de Taboão da Serra e melhorou muito. Se o transporte público for bem estruturado e eficiente, grande parte da população vai usá-lo. Deixar o carro em casa diminui, né, gente, a emissão de poluentes no ar. O metrô é um dos sistemas de transporte mais rápidos e aqui em São Paulo, um dos mais eficientes também. O problema é que o metrô é uma solução a longo prazo. São Paulo tem 70,5 km de linhas, o que é pouco para uma cidade desse tamanho. Todo o sistema atende, em média, 3.600.000 pessoas. Sexta-feira, o repórter cinematográfico Eduardo Mendes e eu acompanhamos a volta para casa dos paulistanos na linha vermelha, que é uma das mais movimentadas. Olha, são 5h30 da tarde. O que nós vamos fazer agora, milhares de pessoas fazem todos os dias, encarar o metrô. E esse é um horário de movimento intenso, né? É a volta do pessoal para casa depois de um dia de muito trabalho. Vamos ver o que nos aguarda. Nosso ponto de partida é a estação Sé, em direção a Itaquera, na Zona Leste. Nessa linha, o bicho pega nesse horário. Gente, olha isso, um formigueiro, mano. E é pra lá que nós vamos.
Olha, já passaram 2 trens, a gente não conseguiu ir em nenhum deles. Vamos tentar ir nesse terceiro agora. Só que olha como tá lotado. A gente vai espremer, vamos ver. É gente pra tudo quanto é lado. Gente querendo entrar. Ó, a gente vai tentar entrar. Os 2 lados. Todo mundo empurrando. Aqui você não se controla. Calma, gente, calma. Tô espremida aqui. Vai, empurra, Edu, empurra, Edu. Empurra. Senão você não entra. Ai, empurra, galera. Nossa, mãe do céu, que isso? Não dá pra mexer, não dá pra ir pra frente, não dá pra ir pra trás, não dá pra mexer o braço, não dá pra fazer nada. Você não tem dia que você não tem espaço pra se treinar. Tá vazio? Ah, não tá vazio. Tem dia que você demora 1 hora pra entrar dentro do metrô. Isso quando o próprio segurança não ajuda, dando uma empurradinha. Você sai, pega o metrô nas 10 para 6 ou depois das 7, porque dentro desse horário você é empurrado, você é levado. E como faz um idoso, uma grávida no meio dessa muvuca? Fabiola tem uma estratégia. A gente tenta entrar pelos lados contrários, né? Onde normalmente as pessoas estão descendo. E aí você tem uma pequena folga entre a abertura da outra porta. Mas ela nem sempre escapa da confusão. Todo mundo está atrasado, precisa chegar. E é isso que faz a pessoa até deixar um pouco a educação de lado. Calor, o ar-condicionado não dá conta. Eduarda só tem 7 anos e se agarra ao pai para se proteger do sufoco. Muita gente. 3.600.000 pessoas passam pelo metrô de São Paulo todos os dias. É gente à beça, né? Na comparação com outras cidades do mundo, o metrô paulistano é o mais lotado, se a gente levar em consideração o número de passageiros e também a extensão de linhas. Só para comparar, olha os dados da Comment, a comunidade dos metrôs divulgados em 2009. São Paulo tem 70 quilômetros de trilhos. O metrô de Moscou, na Rússia, que é o segundo mais cheio, tem quase 300 quilômetros. É por isso que aqui, andar de metrô nos horários de pico é uma maratona. A ida para o trabalho e a volta é sempre o inferno. É a pior parte do meu dia. Rodrigo diz que a situação piora nas estações onde há ligação do metrô com os trens da CPTM. Desde 2006 é assim. Quem tem bilhete único pode usar os 2 transportes, pagando só uma passagem. É um pouco de Braz, com certeza. Braz? É isso o quê? Porque o Braz é o pessoal que vem da CPTM. E quem entrar de qualquer jeito, de manhã o metrô já está cheio para chegar lá. Então vai apertando. É contra a lei da física. Olha, apesar da superlotação, ninguém deixa de andar de metrô, porque ele é rápido, né? A velocidade média dentro de um automóvel hoje em São Paulo é de 20 km por hora para menos, e num ônibus de 15 km. Pelo menos aqui não tem farol e não tem trânsito, né? Mesmo com a confusão nas linhas mais movimentadas, o metrô tem a aprovação da maioria dos paulistanos. Segundo uma pesquisa da Associação Nacional de Transportes Públicos, 84% dos entrevistados acham excelente ou bom esse sistema de transporte na capital. Apenas 5% consideram ruim ou péssimo. O transporte mais eficiente em São Paulo hoje, sem dúvida nenhuma, é o metrô, né? Primeiro porque a via é exclusiva dele, só ele que anda lá. A velocidade comercial dele é maior, mesmo com alta demanda nos horários de pico, com superlotação, né? O metrô de São Paulo é um dos mais eficientes do mundo hoje, com certeza. O problema é a falta de linhas. O governo do estado e a prefeitura correm atrás do prejuízo e fazem investimentos para ampliar a rede. Só que isso é caro, caríssimo, né? Estou falando de 100 milhões de dólares o quilômetro para implantar 1 quilômetro de metrô em shield, em túnel. Isso é muito demorado. A cidade não pode esperar 30, 40, 50 anos para ter uma rede de metrô completa. Enquanto isso, muitos passageiros sofrem com a superlotação. E às vezes o trabalho nem te gasta. O que gasta é esse dia a dia que você tem que superar, né? É um empurra, um desrespeito. Principalmente para mim, sou pequena, às vezes fico esmagada. O metrô é uma condição que a gente paga muito caro para ser dessa forma. Olha, são 8h30 da noite. Nós passamos 3 horas dentro do metrô em pleno horário de pico. E eu só tenho uma coisa a dizer, é muito dura a vida de quem depende do transporte público em São Paulo. Os pés doem, o corpo dói, eu tô cansada. Tudo que eu gostaria de fazer agora, depois de um dia inteiro de trabalho, é tomar um banho e deitar na cama. Próxima estação.
Bom, aqui no estúdio do SBTV está o presidente do metrô, Sérgio Aveleda. Boa tarde. Boa tarde, Chico. Boa tarde, telespectadores do Essa SBTV. superlotação realmente é a principal reclamação dos usuários, né? Nós recebemos muitas perguntas dos telespectadores. A gente tem a pergunta da Maria dos Santos. Eu já vou começar com a pergunta da Maria dos Santos, que enfrenta sempre esse sufoco nessa estação Sé, que onde a Flávia começou a viagem. Ela pergunta o que vocês vão fazer para melhorar essa situação no horário de pico. Vamos lá. Na linha 3 vermelha e na linha 1, aliás, em todas as linhas do metrô, 1, 2 e 3, nós já estamos trocando o sistema de sinalização. O governo do estado está investindo 700 milhões de reais para diminuir a distância entre os trens. E a linha Sé, especificamente, vai ser beneficiada quando a linha 4 chegar em República e Luz, no segundo semestre. Porque muita gente que faz baldeação na Sé vai passar a fazer baldeação na República com a linha 4. Isto vai aliviar a estação da Sé e vai aliviar a linha 1 azul. Quando que acontece isso? No segundo semestre, Luz e República. Ainda esse ano. 31 de dezembro? O nosso limite é até o final do ano, mas a gente está trabalhando muito, o governador Geraldo Alckmin tem cobrado muito da gente para antecipar essa entrega. O Antônio Matos reclama dos atrasos, diz que as viagens que antes demoravam 20 minutos, agora estão demorando 40 até 50 minutos. Por que esses atrasos? É verdade que a gente tem um aumento do tempo de viagem. Com excesso de lotação, as pessoas demoram mais para fechar a porta, o que faz com que o trem demore mais para sair das estações. Mas ainda assim, o metrô é ainda o meio de transporte com a maior velocidade de São Paulo. Nós operamos com 36 km por hora. Nenhum outro meio de transporte vai tão rápido quanto o metrô de São Paulo. Agora, para entrar ali é um absurdo, né, presidente? É muito difícil. Nossa, eu senti na pele, é muito ruim você tentar entrar ali, é uma muvuca enorme, as pessoas te empurrando, se você não se empurrar, se você não se jogar, você não entra. Eu ouvi gente falando lá que, você não se controla, as pessoas te empurram, que uma delas chegou a entrar e a sair, entrou por uma porta e saiu por outra. O fluxo de pessoas no horário de pico é muito grande. Nós estamos transportando na linha 3 vermelha, onde você andou na sexta-feira, 60 mil pessoas numa hora, num sentido, nenhum outro meio de transporte é capaz de fazer isso. Nós temos adotado estratégias operacionais para tentar diminuir esse desconforto. Nós temos a operação plataforma, onde os empregados ficam na plataforma tentando ajudar. Nós temos a operação embarque preferencial para pessoas com portadores de necessidades especiais ou gestantes, em que elas podem embarcar no trem da frente nas estações movimentadas. Mas realmente a gente vive um momento de superlotação que a modernização do sistema, com a troca do sistema de sinalização e a chegada dos trens reformados, mais os trens novos já entregues, vão ajudar essas linhas já existentes. Até o fim do ano. Até o fim do ano a gente começa a entregar os trens reformados e o sistema de sinalização na linha 2 até o final do ano. Mas mais importante, a inauguração da linha 4 integradora e a expansão das demais linhas que já estão em obras. Linha 5 está em obra, linha 2 verde monotrilho está em obra, a linha 17 monotrilho que vai passar aqui do lado da gente já está com a licitação em andamento. Essa semana fazemos audiência pública para a linha 6 lá de Freguesia do Ó, ou seja, a construção dessas linhas, a modernização das linhas existentes. Por que não faz metrô de superfície, que é mais barato? Vamos fazer a linha 17 Ouro, que é um monotrilho que passa em elevado, é mais barato e já estamos incorporando essa alternativa. A superfície em si é muito difícil, porque aí você tem que conviver com o trânsito e diminuir a velocidade do trem. O monotrilho vai elevado, vai na mesma velocidade de metrô e é mais barato fazer. O senhor falou de um vagão preferencial, mas a Érica Magalhães está grávida. Ela disse que ninguém respeita a preferência, que nessa hora é empurra-empurra, nunca tem fiscal nesses vagões. Ela queria saber como é que funcionam esses vagões preferenciais, como ela pode usar. Na estação Sé, por exemplo, Paraíso, Barra Funda, o primeiro carro do trem, ela tem um embarque segregado. Ela vai para o primeiro carro, primeiro vagão, e lá tem sim pessoas do metrô que garantem a ela um acesso preferencial dentro do vagão. Inclusive para ela é sentada, porque ela está grávida. O Marcelo Antunes deve ser dado preferência para ela, sim. Pergunta, quando é que a estação Pinheiros vai estar ligada à linha 9 Esmeralda? No dia 16 de maio. Agora o governador Geraldo Alckmin vai entregar para a população a linha 16. E até o dia 31 de junho ela funciona com a integração. Nós vamos inaugurar e a integração fica pronta depois. E até o fim de junho também, essa linha que está funcionando aqui do Pinheiros, Butantã. Amarela. A amarela vai passar a operar com horário... De segunda a sexta, das 4h40 até a meia-noite. Nós precisamos do horário depois das 3 horas para fazer os testes da estação República e Luz, que ainda não estão prontas, não estão com todos os sistemas completamente prontos. É para aquelas estações que nós precisamos do horário de testes. Então, até o 30 de junho, a linha 4 vai das 4h40 à meia-noite. E quando inaugurar a Luz em República, de segunda a segunda. Quando que inaugura? No segundo semestre, inaugura a Luz em República. Dia 16 de maio, entrega a estação Pinheiros. E no dia 30 de junho, estação Pinheiros integrada. Eu estive na cidade do México, que começou a construir o metrô na mesma época que São Paulo. Lá eles têm quase 220 quilômetros de linhas, a gente tem 70 só aqui. O que se está se fazendo para
correr atrás do prejuízo, porque deixou de se investir no metrô. É verdade. Agora, a gente precisa considerar também que no México, o governo federal investiu recursos. Aqui em São Paulo, o governo federal nunca colocou dinheiro para fazer metrô. É só recursos do governo do estado e há pouco tempo a prefeitura começou a ajudar o metrô a expandir o metrô de novo. Agora, nós precisamos vencer uma estrutura burocrática imensa que dificulta, atrasa e às vezes até impede de fazer obra. A legislação brasileira ainda é muito para o controle, muito para a burocracia e muito para criar dificuldade para facilitar essa obra. É o que não falta. Muito obrigada. Muito obrigado, presidente, pela sua participação aqui no SBT. Vamos torcer para esses prazos saírem, né, serem cumpridos. Qual é a solução? Trem? A gente sempre ouviu dizer metrô. É o metrô. Tem que construir debaixo da terra. Carro não dá mais. É metrô sim, mas não só. O problema é bem mais complexo, Renato. Saiu uma nova pesquisa e a gente foi para a rua. Carla Vilhena, nossa equipe passou aí o dia sobre trilhos. É um sofrimento. É um sofrimento diário e constante, Renata. Olha, nós vamos mostrar a situação de quem usa a rede da CPTM. CPTM é a sigla para a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos. Há superlotação, muita confusão para entrar nos trens. O trajeto é pior para quem precisa ir para a Zona Leste, que é uma das regiões mais populosas da cidade de São Paulo. Aqui em São Paulo falta espaço na rua para tanto carro, são 7 milhões de veículos. Por isso hoje nós vamos fazer o que milhares de paulistanos fazem todos os dias. Vamos andar de trem. E o nosso ponto de partida vai ser a Estação da Luz, na região central de São Paulo. Péssimo, péssimo, péssimo. Porque é lotado, mega lotado, não tem condições. Eu tô vendo que você tá de mochila, você entra com essa mochila grande assim no trem? Tem que tirar das costas, né? Senão o pessoal puxa, rasga. Logo na entrada, o primeiro problema. A escada rolante não estava funcionando. Dentro da estação, a quantidade de passageiros na plataforma à espera do trem assusta. Para onde se olha, tem gente. Eu não consegui entrar nesse primeiro. Eu nunca consigo entrar no primeiro. Sempre eu espero 2, 3. E quando o trem chega, é uma briga para entrar. Qual que é o truque para conseguir ir sentado? Para conseguir sentado é matar um ou morrer. Aqui nós já vimos gente quebrar braço e a senhora caiu, vou passar por cima. E toda vez que eu venho aqui para o Brás, quando eu chego em casa, eu fico machucada, hematoma, porque eu levo muito alto. Vanessa conta que mesmo quando está com os filhos, é uma luta para conseguir ir sentada. Até machuca às vezes, às vezes até brigo com gente aqui, até no tapa. Isso sem falar no assédio que algumas mulheres dizem enfrentar todos os dias. Fica tentando encostar na gente, os homens não têm respeito nenhum. O pior trecho da viagem foi esse, na estação Guaianazes, já na zona leste de São Paulo. Você fica amassado, você fica apertado, você tira o pé do chão, não consegue mais voltar o pé, vai torto na viagem. Olha isso, gente. Tem vezes que você abre quando chega na estação. Na porta, mostra, Edu. A rede de trens da CPTM tem 89 estações distribuídas ao longo de 260 quilômetros de trilhos. Além da capital, atende outros 22 municípios, a maioria na Grande São Paulo. O bilhete único é um dos responsáveis pelo aumento no número de passageiros nos trens da CPTM. Quem tem esse cartão pode fazer a integração do metrô, da CPTM e também dos ônibus, pagando só uma passagem. Há 10 anos eram 1,5 milhão de usuários por dia. Hoje são 2 milhões e 400 mil passageiros. O governo diz que está investindo nesse ano R$1 bilhão para melhorar o sistema. Melhorou um pouco, né? Colocaram trens novos, mas acho que ainda precisa melhorar muito. O que você acha que precisa fazer? Talvez um pouco mais de quantidade de trens, né? Um pouco mais de conforto, até mesmo para os idosos. O lado bom é que é rápido. Se você tiver com pressa, você chega rápido onde você quiser ir, né? Mas assim, no contexto geral, né, de superlotação, que a população reclama, né, bastante, é caro a tarifa e não agrada a todo mundo, né? É uma tarifa muito cara e você vai em pé, né? Você
Ele que faz quase uma seleção natural, né? Só os fortes prevalecem. Não é à toa que uma pesquisa do IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, com quase 2.800 pessoas em todo o país, revelou que quase 60% dos passageiros avaliam os transportes públicos como regulares, ruins ou muito ruins. Mesmo assim, nas grandes cidades, a maioria das pessoas usa transportes públicos, contra quase 23% que vão de carro, 7% de moto e quase 4% que circulam de bicicleta. Fecham a conta os quase 7% da população que andam a pé. Para quem pega o carro, o desafio são os congestionamentos. Mais de 40% enfrentam trânsito intenso todo dia. Já para os motoqueiros, a situação é diferente. Apenas 30% reclamam da lentidão. E 35% dos que usam transporte público pegam congestionamentos todos os dias. E a repórter Flávia Freire está no terminal Brás do metrô, no centro de São Paulo. Ela conversa com o gerente de operações da CPTM, que é a empresa que administra os trens. Flávia. Oi, Carla, bom dia. Olha, nessa estação que nós estamos, Estação Brás, passam por dia 500 mil passageiros. Aqui tem ligação dos trens da CPTM com o metrô. E olha, sobre a CPTM, o índice de satisfação foi o que mais cresceu entre os transportes. Mesmo assim, ainda é baixo, é de 54%. Por isso, eu vou conversar com o gerente de operações da CPTM, o Francisco Perrini. Francisco, o que a CPTM está fazendo para melhorar esse dia a dia de quem depende do transporte público? É isso, vem fazendo e melhorando, como você mesmo disse. Vem investindo, vem comprando trens, nós já adquirimos 105 novos trens, 50 em operação. Estamos recapacitando o sistema de energia, recuperando vias, investindo em estações, recuperando. Tá, você falou em 105 novos trens, 50 em operação. Os outros 55 entram quando? Eles já estão em fase de fabricação, devem entrar em operação até final de 2012. Então, final de 2012 a gente vai ter mais 55 trens, porque as pessoas reclamam que assim, a gente viu na matéria, é muito cheio, é muito lotado, dizem que o intervalo entre os trens também é muito grande. O que a CPTM está fazendo sobre isso? Está trocando também o sistema de sinalização nas suas 6 linhas. Isso vai permitir, com a chegada desses trens, recapacitação de todo o sistema de energia e também de vias, fazer com que esses trens se aproximem um dos outros e aí então seja possível diminuir os intervalos. Porque a CPTM tem 260 quilômetros de linhas, mas ela divide as linhas com transporte de carga. Isso, exatamente. Isso também é uma das nossas dificuldades, porque no momento que a demanda diminui, é o momento de fazer obra. E nessa situação nós temos ainda também que conviver com o transporte de carga em nossas linhas. E nessas estações que fazem ligação do metrô com a CPTM, que aí a reclamação é muito grande, apesar de ser um avanço, de ser uma coisa boa para quem usa o trem da CPTM, quem usa o metrô fala que isso deixa o metrô cheíssimo, porque o trem já chega muito cheio e ainda tem os passageiros da CPTM para entrar. O que pode se fazer em relação a isso? Isso é uma conexão da rede. A rede proporciona isso e proporciona facilidade aos usuários também. E o que a gente faz? A gente faz operações, plataforma, auxiliando, orientando o embarque e o desembarque dos trens. A gente tem um embarque preferencial que permite aos idosos, mulheres grávidas, sempre no primeiro carro, utilizar o sistema com mais tranquilidade nas estações de maior movimento. Ok, obrigada, Francisco. E olha, ainda aqui no Bom Dia Brasil, nós vamos falar de um outro problema que também afeta os paulistanos, a poluição. Esta semana, o Respirar está falando de transporte alternativo como uma forma de reduzir a quantidade de carros nas ruas e melhorar a qualidade do ar. E para isso é preciso uma mudança de cultura. Os motoristas precisam se acostumar com o trânsito das bicicletas e os ciclistas também precisam ter experiência para circular junto dos carros. Nesse sentido, Flávia, bom dia, boa tarde já, tarde. Né? A ciclofaixa aqui de São Paulo serve, então, como um aprendizado para todos, né? Sem dúvida, além de ser uma ótima opção de lazer, né, Mariana? Eu adoro, né? E outras cidades parecidas com São Paulo já fazem essa experiência há mais tempo. E nós vamos conhecer 2 exemplos, Bogotá, a capital da Colômbia, e a Cidade do México. A principal diferença é que o espaço para as bicicletas nos domingos lá ocupa avenidas inteiras. Todas as faixas são exclusivas para os ciclistas. Quer ver? Passeio de domingo na Cidade do México em 2 rodas e em família. A Avenida Reforma, que é essa a mais importante daqui, ela nos domingos ela fica completamente fechada somente para os ciclistas. Olha a quantidade de gente pedalando, andando de patins, passeando com os cachorros. Só
nos cruzamentos é que é permitida a passagem de carros. É por isso que tem guardas em todos os pontos para auxiliar na travessia dos pedestres e dos ciclistas. Ganhar esse espaço que é dos veículos é bastante agradável para nós. Põe agradável nisso. A Avenida Passeio de la Reforma é linda, é larga, arborizada e tem monumentos conhecidíssimos dos mexicanos, como a estátua da Diana, a caçadora, e do Anjo da Independência. São pontos de referência também para os ciclistas, que começam a pedalar aqui e vão por todo o centro histórico da Cidade do México. São 24 quilômetros exclusivos para bicicletas, das 8 da manhã às 2 da tarde, todo domingo. Mas não é só isso, não. Só de ciclovias permanentes na Cidade do México, os mexicanos têm disponíveis mais de 100 quilômetros. É bom para a gente adquirir um pouco da cultura da bicicleta, né? Eu acho que aqui já estamos mais bicicleta, menos carros. A ideia de espalhar a cultura da bicicleta começa mesmo pelas ciclovias ou pelos passeios ciclísticos nos fins de semana. Em São Paulo tem sido assim. A ciclofaixa de lazer ajuda a harmonizar a convivência entre ciclistas e motoristas, que vão se acostumando com as bikes nas ruas. Aqui na Cidade do México, esta jovem é a responsável por toda a iniciativa que tem a ver com as bicicletas. Para Tânia Miller, a prioridade é melhorar o espaço público e a qualidade de vida dos habitantes. Como conseguimos isso? Tendo mais espaço público, onde as pessoas possam aproveitar, transitar com segurança. E isso tem a ver com a bicicleta também. Essa turma já tomou conta desse tal espaço público. E não é só sobre duas rodas, não. A gente vê aí, olha, o pessoal brincando, dançando e sambando. E eu não sei se vocês prestaram atenção, não, mas se vocês ouvirem bem a música, quer ver, olha, vocês vão perceber que a música é brasileira. Até isso eles têm em comum com São Paulo, ó. São muitas emoções, que o diga esse casal. José Luiz e Gabriela são cegos e sozinhos jamais poderiam experimentar a sensação de liberdade que se tem quando se pedala. Mas com a ajuda de voluntários e de bicicletas duplas, essa experiência se torna real. É o passeio às cegas. É maravilhoso. Depois do luto que a gente passa quando perde a visão, essa experiência de voltar a se integrar em todas as atividades como se enxergássemos. Normais, como se viéramos. Mas e a bicicleta como meio de transporte? Aqui na Cidade do México, há 1 ano, isso também existe. É tão legal quando você vive numa cidade em que você pode ir de bicicleta para todos os lugares, né? Olha para isso, olha quanta bicicleta. Essa é a Ecobici. Qualquer pessoa aqui na Cidade do México pode usar. É muito fácil, basta ter o cartão. E para tirar a bicicleta, é só encostar o cartão aqui na máquina. Ela vai me dar o número da bicicleta e eu vou lá retirar. É claro que eu fui dar uma volta, eu e a nossa editora, a Cris Randall, enquanto o nosso cinegrafista, Eduardo Mendes, mostrava tudo. Sai da frente, que atrás tem gente. Pedalamos por um trecho pequeno, que é justamente a proposta da Ecobici. Ecobici é uma das ações. 50% das viagens que fazemos diariamente são menores do que 8 quilômetros. E nesses casos, o uso da bicicleta é muito eficiente. E além disso, você pode combinar a Ecobici com o metrô e com o Metrobus. É exatamente o que faz esse empresário, que me contou que sempre ia trabalhar de carro, gastava com estacionamento, com gasolina e ainda poluía. E agora... Agora contribuo um pouquinho. Quem sabe com o meu grãozinho de areia ao não poluir e ainda por cima, melhora a minha saúde. Esse sistema de empréstimo de bicicleta é muito legal, né, gente? Não é só porque é integrado com outras formas de transporte, como o metrô e o Metrobus lá na Cidade do México, mas também porque você pode pegar a bike ali no meio de uma rua, de uma praça, onde você estiver. É muito bacana, né? E pode pegar num bicicletário e devolver em outro. E esse sistema já existe também em várias cidades da Europa, Paris, Barcelona. Aliás, ele começou mesmo nos moldes que a gente viu na reportagem em Paris, com o Velib.
Eu também estive em Bogotá, capital da Colômbia. É uma cidade que alimenta o sonho da bicicleta há mais de 35 anos. Um dia acordei e quis fazer a minha parte, dar o melhor de mim e pensei na melhor maneira de chamar a atenção e levar a minha mensagem à comunidade. Aí me pintei de verde. Me pintei verde. A mensagem do Green Man, o Homem Verde, esse super-herói anônimo, parece mesmo ter chegado bem antes a Bogotá, a capital da Colômbia. Olha só que festa essa ciclovia. São 121 quilômetros só para os ciclistas, todo domingo. E o pessoal adora. Durante as férias, alcançamos 1,5 milhão de pessoas que vêm a cada domingo ao feriado para a ciclovia. É um lugar que acolhe a todas as classes sociais. E também todas as idades. Olha a velocidade que vai o Christian, de apenas 3 anos. Tchau, Christian. Muito gostoso. Hasta luego. Já Lola vai devagar, quase parando. Fui perguntar para a dona se a cachorrinha estava muito cansada. Não, é que ela não quer ir embora. Então ela deita e eu tenho quase que obrigá-la a ir para casa. Ter bicicleta em Bogotá é cultural. Na casa de Cláudia é uma para cada pessoa da família, inclusive para as 2 filhas pequenas. Não está cansada? Não. A gente faz exercício, sai, é muito seguro. Tem sempre alguém em volta tomando conta para que tudo saia bem. É muito legal. É muito chévere. Dina é uma dessas pessoas que trabalham na ciclovia. São todos estudantes universitários que levam a missão muito a sério. Temos várias responsabilidades, como atender usuários, socorrer em caso de acidentes e esclarecer todas as dúvidas. Como a Dina, existem mais 220 guardiões, como eles são chamados aqui. Colocar a ciclovia para funcionar todo domingo é uma verdadeira operação de guerra. Diretor de Recreação e Esportes da Prefeitura de Bogotá acha que só dá certo por causa dos investimentos do poder público. Óbvio, vai custar plata. É óbvio que vai custar mais dinheiro abrir uma ciclovia. Implica em ter mais guardiões, mais sinalização, mas também implica em ter mais saúde, mais vida. E essa é a aposta, essa é a vontade política. E pensar que a ciclovia de Bogotá começou há 37 anos, fruto de um sonho de alguns estudantes que provavelmente não se deram conta da importância do que fizeram. Não se contamina. Assim não poluímos, é saudável. Veja esse garoto, isso é um bom exemplo para ele, um bom exemplo de vida. Nós recebemos o e-mail de um telespectador que nos contou que uma ciclovia nova está conquistando os moradores da Zona Leste aqui de São Paulo. E a repórter Dayana Garbim foi até lá. Boa tarde, Dayana. E onde fica exatamente essa ciclovia que você está? Oi, Flávia, boa tarde. Fica dentro do Parque Ecológico do Tietê, aqui na Zona Leste. Ela fica bem pertinho da USP Leste, também do Centro de Treinamento do Corinthians. Aliás, ela passa na frente do CT do Corinthians. Daqui a gente consegue ver a rodovia Ayrton Senna, essa rodovia que está passando por aí. E quem está aqui conosco ao vivo no SPTV de hoje é o Roberval, o telespectador que mandou pra gente esse e-mail. O Roberval, olha que bacana, ele tem carro, mas ele deixa na garagem, ele faz quase tudo de bicicleta. E aqui, Roberval, você usa para praticar exercício. Todo dia, quantos quilômetros aqui, hein? A ciclovia inteira tem 28 quilômetros, então eu pedalo cerca de 34 quilômetros todos os dias. Ela tem 14, você faz ida e volta pelo menos todo dia. E de volta aos 28 quilômetros aí. Somando ao que eu levo até chegar em casa, lá dá 34 quilômetros todos os dias. A comunidade que mora aqui perto, gostou da ideia? Como ela liga 2 bairros, que é o São Miguel Paulista, a Penha, passando por Emílio Matarazzo, Engenheiro Goulart, onde nós estamos aqui, então está sendo utilizado bastante pela população. Né? Legal. Muito obrigada pela sua participação, por mandar essa sugestão para a gente. E olha que bacana, ela tem 15 quilômetros, como o Roberval falou, mas tem projeto de ampliação já. A ideia é que toda essa ciclovia tenha 115 quilômetros de cada lado do rio, então 230 quilômetros e que ligue São Paulo a Salesópolis. E o projeto para os próximos 25 quilômetros já está em andamento. Flávia? Bacana, Dayana. Você viu o exemplo do Roberval? Ele mandou um e-mail para a gente, nós entramos em contato com ele. Amanhã tem mais Respirar. Não deixe de participar, você também entra na internet, mande a sua dúvida que eu respondo e lá também tem todas as reportagens já feitas no Respirar. Tchau.